Pessoal, bom dia, Paz do Senhor, uma manhã abençoada para vocês nessa manhã de domingo, que o Senhor venha ministrar aos nossos corações por intermédio dessa breve mensagem, venha falar aos nossos corações. O texto que eu queria falar um pouquinho sobre ele, não vou nem fazer a leitura, eu acho que é um texto bem conhecido, quando Elias ele sofre uma afronta ali, uma promessa de que seria morto, né? Por Jezabel, a rainha, e quando Jezabel ela entrega essa palavra a Elias, a palavra fala que Elias ele vai para o caminho do deserto e foge da presença de Acabe, da presença de Jezabel. Então, um profeta de grande poder, um profeta, um homem extremamente usado por Deus, mas que quando recebeu uma palavra de ameaça, temeu pela sua vida, temeu, se desanimou, esmoreceu e fugiu para o deserto. Quantas vezes nós também, mesmo tendo uma experiência com Deus, mesmo vivendo com o Senhor, coisas notáveis na nossa vida, e todos nós temos experiências para contar do quanto Deus foi Deus na nossa vida em algum momento, do quanto Ele tem sido Deus, mas às vezes as ameaças do mal, do adversário vêm, e vem em forma de recado, vem em forma de afronta, vem em forma de circunstância. E da mesma maneira que Elias, a fé dele desabou quando ele recebeu aquela ameaça, muitas vezes a nossa fé desaba, muitas vezes nós esmorecemos, desanimamos, tememos de maneira demasiada, e isso nos apequena de uma forma absurda. Nos deixa a nossa vida com Deus fragilizada. Então Elias ele foge para o deserto e chega debaixo de um zimbro. A palavra fala que ele entra num quadro de depressão. E quem disse que crente não tem depressão, quem disse que cristão não passa por situações de depressão, passamos. Elias, um dos profetas, maiores profetas do Antigo Testamento, passou. Ali ele se isola, né? Olha o quadro, não precisa nem ser nenhum médico para poder diagnosticar uma depressão. Se isola, ele se deprecia, se autodeprecia, fala que não era melhor do que não sou melhor do que os meus pais, ou seja, eu sou o pior, né? Ele deseja a morte em seu ânimo, Senhor, basta, tira a minha vida. Um quadro de depressão profunda, ele ali embaixo daquele zimbro, o zimbro representando a infertilidade da vida de Elias naquele momento, porque o zimbro era uma árvore que não tinha frutos, é uma árvore que dá no deserto e ela não gera frutos, é uma árvore muito, muito castigada pelo sol. Então, naquele momento ali, a vida de Elias era um zimbro, não gerava frutos, era alguém que estava escondido, era alguém que estava sendo castigado pelas lutas, pelo sofrimento. Talvez assim esteja você hoje, sem dar frutos, sem ver os frutos, sem ver as coisas mudar. Mas o amor de Deus ele se manifestou para Elias ali. O Senhor não precisava, tá? Deus não fez isso porque precisava de Elias, que Elias é muito bom, como eu, você também. Deus vem e fala conosco porque somos muito bons, porque somos especiais. Não. Quem é o homem para que Deus dele se lembre, e quem é o filho do homem para que o visite? Então, Deus ele não precisa, mas por amor, pelo carinho e cuidado que ele tem, que às vezes nós questionamos o amor de Deus. Deus envia sempre ali o anjo do Senhor. Deus envia sempre uma palavra, Deus envia sempre um renovo. Então vem o anjo do Senhor embaixo do zimbro, ele traz ali um alimento, uma bebida, uma ceia para Elias e fala, olha, come, porque muito comprido será o caminho. Ainda havia um caminho a percorrer, ainda havia um propósito a se cumprir na vida de Elias e através da vida de Elias. Elias acordou, voltou a dormir. Então, às vezes somos assim, né? A gente toma de ser um despertar, né, de Deus. Deus vem e sacode, aquela sacudida, só que o cansaço, só que a depressão, só que a tristeza, a angústia está tão grande que a gente vai, acorda e volta a dormir. E Deus respeita o tempo do homem, né? O Senhor respeitou ali o tempo de Elias. Ele voltou a dormir, e o anjo depois acordou de novo, e ali ele comeu daquele alimento, e aquele alimento foi o suficiente para que ele caminhasse 40 dias e 40 noites.
ou seja, um alimento que era um milagre, né? Nenhum alimento vai te dar força, nenhum pão, nenhuma água vai te dar força para você caminhar 40 dias e 40 noites. Então havia ali sobre aquele alimento uma bênção espiritual. Era um alimento que vinha da parte do Senhor, então era um alimento especial. 40 na Bíblia significa provações, tempo de luta, de provação, tempo de batalha. Então, como se Deus estivesse dizendo para Elias: eu estou te dando a porção necessária para que você possa enfrentar essa luta que você vai passar, essa batalha, esse momento de dificuldade, esse processo. Deus tem sido para você um Deus cuidadoso. É que eu estou falando contigo, tá? Deus tem te guardado, Deus tem te preservado, Deus tem te dado o alimento necessário para que você possa atravessar os piores momentos da sua vida. Ele faz assim conosco. Então, levanta, porque muito comprido te será o caminho. Elias recobrou o seu ânimo com aquele alimento. Elias entendeu que o lugar dele não era morrer debaixo daquele zimbro. Elias entendeu que o lugar dele não era ficar parado, deitado embaixo daquele zimbro. Esse não é o teu lugar. Te põe de pé. A obra que Deus iniciou na sua vida, ela tem um início, um meio e um fim. Só não chegará ao fim se você desistir. Porque o Senhor, Ele vai completar a boa obra. Aquele que começou a boa obra, aperfeiçoará. Ele vai chegar até o final. Agora, se você desistir, se você desanimar, se você esmorecer, se você ouvir ali a ameaça de Jezabel e desejar tanto o fim, se você não se alimentar daquilo que é o alimento de Deus para você, para que você possa continuar na jornada, realmente vai ser o fim. Vai ser o fim. Então, decida continuar. Não é hora de parar. Você chegou tão longe para poder parar. Aquele ditado: nadou e morreu à beira da praia. Não faça isso. Não faça isso. Então, Elias, ele sai daquela situação e ele vai para uma caverna, vai para o Horebe, o monte de Deus. Chega lá e se intoca dentro da caverna. E Deus, ele... Acontece alguns eventos, um terremoto, uma labareda de fogo, um vento muito forte. Deus não estava naquilo. E aí ele ouve uma voz mansa e delicada. Então era a voz do próprio Senhor. Mas o Senhor, ele fala para Elias: o que fazes aqui, Elias? Sai dessa caverna. Sai daí, esse não é o teu lugar. Então Elias, o tempo todo, ele sai de uma situação de desistência e vai para uma outra situação de desistência. Ele sai da desistência e vai para um lugar onde ele se escondia, né? Ele não estava mais embaixo do zimbro para morrer, mas estava na caverna para se esconder de Deus. Deus fala: o que fazes aí? Sai dessa posição. Volta pelo caminho do deserto, porque tu has de ser usado por mim. Deus tinha algo através da vida de Elias. Deus tem algo através da tua vida. São muitos os propósitos, são muitos os planos de Deus para você, através de você. Não desista, não fique deitado debaixo de um zimbro, não fique prostrado dentro de uma caverna. Saia dessa condição. Decida no seu coração: Senhor, me tira, eu quero sair. Eu quero sair. O que eu não tenho forças, que o Senhor faça. O que eu tenho, Senhor, eu decido nesse momento sair da posição de desistência, sair da posição de rebeldia, da posição de desânimo e prosseguir. Nessa manhã de domingo, que essa palavra seja um pouquinho de renovo, mas que a porção do Espírito Santo seja o renovo para os 40 dias de caminhada, para a sua jornada que te conduzirá ao seu milagre. Tá bom? Deus te abençoe nessa manhã de domingo, nesse dia. A paz do Senhor Jesus.